O nosso tema de hoje é deficiência física e mental. E trataremos desse tema sob a ótica do conhecimento espírita. O Espiritismo nos fala de Deus, da sua bondade e da sua justiça. E aí, diante da disparidade de algumas pessoas que nascem com deficiência enquanto outras nascem em corpos aparentemente sãos, perguntamos onde está esta justiça que permite que uns sofram enquanto outros não? E aí buscamos mais conhecimento e os espíritos superiores também nos explicam sobre a lei de causa e efeito, dizendo que todo efeito tem uma causa. Portanto, a deficiência, seja ela física ou mental, é o efeito de uma causa anterior. Os espíritos também nos explicam sobre a lei de evolução, ou seja, somos espíritos imortais que vamos conquistando por nós mesmos o nosso progresso até chegarmos à condição de espíritos puros e felizes. E também nos falam, obviamente, da reencarnação, ou seja, passamos por inúmeras existências físicas nesse processo de evolução, sofrendo em alguma reencarnação, em algumas reencarnações, o resultado daquilo que praticamos em reencarnações anteriores, ou mesmo o resultado daquilo que praticamos na vivência entre uma reencarnação e outra. Porque estamos sempre realizando isso, plantando para colher no futuro. É assim que convido a todos a estender um pouquinho esse entendimento do que é deficiência. Se olharmos para nós mesmos, independente de termos ou não deficiência física ou mental, vamos encontrar deficiências de maneira geral, seja no nosso corpo físico, seja no equilíbrio das nossas emoções, dos nossos sentimentos, do nosso pensamento. Então somos todos nós, de certa forma, também deficientes. Assim sendo, vamos entender esse tema como um tema que diz respeito a todos, e particularmente aqueles que trazem a deficiência física ou a deficiência mental como prova para a sua atual reencarnação. Para entendermos como isso se manifesta, como é que as coisas acontecem para a pessoa nascer portadora de deficiência, precisamos entender que existe um corpo para o espírito. Na doutrina espírita, este corpo recebe o nome de perispírito, o corpo do espírito. Este corpo interpenetra-se com o nosso corpo físico. Quando estamos encarnados, temos este corpo de carne e osso, mas não deixamos de ter o corpo espiritual. Pois bem, no processo reencarnatório, ou seja, quando a criatura, o espírito, retorna para uma nova existência, aquilo que ela traz no seu corpo espiritual, no seu perispírito, acaba se refletindo no seu futuro corpo físico. No momento em que ela está sendo ligada, em que este corpo espiritual se liga ao seu corpo físico, portanto ao seu embrião, passa ali este corpo físico a drenar energias oriundas do perispírito. Pois bem, há espíritos que durante a sua última reencarnação abusaram muito da sua inteligência, cometeram vários erros e no plano espiritual muitos continuaram perpetuando pensamentos e sentimentos negativos, plasmando em si próprios deformidades que se refletiram
no seu perispírito. Pois bem, em alguns essa deformidade é muito grande. É uma deformidade tão severa que quando este espírito vai reencarnar, a carga tóxica que ele emana, que ele conduz ao seu novo corpo físico, este embrião não é capaz de suportar. Ocorre ali o aborto espontâneo. Neste processo, este espírito reencarnante, que não vai ter a sua reencarnação concluída, mas nesse processo ele já se libertou de parte da sua deformidade, de parte da sua carga energética tóxica e negativa, enquanto o feto ali perdeu a sua vitalidade. É um processo em que ocorre a cura parcial para o espírito, enquanto o corpo perece. É um processo de cura. Os pais, nessa situação, por mais tristes que se encontrem, devem entender que tudo acontece com um objetivo maior, que tudo tem uma razão de ser. Então eles podem sim estar ajudando, mesmo sem poder receber ali aquele espírito como filho, mas podem estar ajudando um espírito querido de outras vidas no seu processo de reabilitação, no seu processo de cura. Então há espíritos que estão tão deformados, que passam por uma, duas ou até mais gestações fracassadas para conseguirem finalmente reencarnarem com severas deformidades e com severas deficiências mentais numa próxima oportunidade. Há outros em que a lesão perispiritual não é tão grande. E aí eles reencarnam e isto já se reflete imediatamente no corpo físico, na forma de uma deficiência, às vezes uma deficiência visual, deficiência auditiva ou outro tipo de deficiência ou deformidade física ou deficiência mental. E assim este espírito, passando por este processo em que a sua lesão perispiritual foi refletida no corpo físico e permanece ele naquela existência, tem ele ali uma dupla oportunidade. A primeira de estar drenando para o corpo físico a sua lesão perispiritual. A segunda de estar aprendendo com a sua limitação, entendendo aquilo como uma prova necessária ao seu adiantamento, buscando assim o seu aprendizado diante daquela situação. Aprendizado esse extremamente necessário para que ele saia desta encarnação melhor do que quando entrou. Há outros processos em que o fator consciencial é preponderante no surgimento da deficiência. O espírito não traz ali propriamente a lesão perispiritual, mas traz a consciência remoída em culpas, entendendo a si próprio como um ser que talvez nem mereça uma nova oportunidade, um ser que deveria ser castigado, condenado ao inferno, mas Deus não quer isto para nenhum de nós, então nos envia para uma nova reencarnação, onde a nossa culpa se reflete nesta ou naquela debilidade. E assim, passando pelo reflexo da nossa culpa, onde muitas vezes a criatura está sofrendo naquilo que fez o outro sofrer em encarnação anterior, é assim que a criatura sai dali também reabilitada consciencialmente. Nós temos um exemplo do livro Memórias de um Suicida, onde o personagem ali havia enforcado a sua esposa e depois cometido suicídio. Após passar um período mais ou menos longo de muito sofrimento na espiritualidade, foi ele socorrido e preparava-se para uma nova existência. Conforme ia se aproximando o tempo
para ele reencarnar, o tempo dele reencarnar, as suas mãos iam gradativamente desaparecendo. Era como se a sua consciência dissesse para ele mesmo: olha, eu preciso nascer sem mãos para que eu não caia novamente no mesmo erro. E foi assim que ele reencarnou. Reencarnou num corpo sem mãos. Pois bem, passamos assim por situações necessárias para a reabilitação do espírito, mas contamos também com a ação dos amigos espirituais. Amigos que, uma vez socorrendo o espírito debilitado, o espírito deformado, o espírito doente, o espírito culpado, fazem de tudo para que ele se restabeleça o melhor possível, ainda no plano espiritual, mas é necessário uma nova existência, uma nova reencarnação. Então eles planejam como será essa nova existência. Se o espírito reencarnante tem condições de ajuizar qual será o seu melhor caminho, ele é consultado, entram-se ali em acordo ambas as partes para ver o que será melhor para ele numa próxima existência, mas muitas vezes o espírito não tem esse discernimento. Então seus tutores espirituais decidem como vai ser a sua próxima existência, quais são as provas que ele vai passar, e às vezes uma dessas provas é a deficiência, seja ela adquirida logo de nascença ou adquirida no decorrer da existência através de uma doença degenerativa ou através de um acidente. Enfim, desta maneira o espírito reencarna e a equipe espiritual encarregada deste processo estará ali selecionando o material genético do pai e da mãe que corresponderá às melhores necessidades para aquele espírito. Portanto, nem sempre virá o melhor do material genético de pai e mãe, virá o material necessário para as necessidades daquele espírito. Às vezes o espírito não precisa do melhor material, precisa do material que vai lhe dar justamente as provas da deficiência física ou mental, da doença degenerativa e assim por diante. Muito bem. E aí a criatura reencarna, às vezes sem a deficiência, mas com o decorrer do tempo ela adquire a deficiência. Ela passa pelo processo da doença degenerativa e vai ficando atrofiada, vai ficando com o seu corpo deformado. É porque ela talvez não tivesse condições de logo de cara, logo de nascença, passar por esta prova, mas é uma prova necessária e ela vai passando aos poucos para ir percebendo aos poucos o tanto que ela vai ter que suportar e aprender com esta nova prova. Ela não sofre à toa, não sofre por acaso, isto tem uma razão de ser. No caso dos acidentes que acabam causando paraplegia, que acabam causando danos cerebrais irreversíveis, tudo isso está dentro das leis de Deus. Fazem parte ou da necessidade anterior do espírito passar por aquelas provas, ou daquilo a que o espírito voluntariamente se expôs naquela existência por conta da sua irresponsabilidade perante a vida. É assim que pessoas que não tinham que passar por esta prova acabam passando, porque resolvem dirigir em altíssima velocidade, resolvem dirigir sob efeito de drogas ou álcool, resolvem passar por experiências perigosíssimas com o uso de drogas, causam para si mesmas problemas que não estavam previstos para passar. E assim, passam por provas
próprias do seu comportamento atual. Tudo é aprendizado. Também devem aprender com essas situações. Pois bem, mas diante de todas essas situações, o que fazer? Pode a doutrina espírita ajudar estas pessoas, de alguma forma, a superarem as suas provas da melhor maneira? Sim, evidente que pode. Tanto pode que é o que nós estamos tentando aqui fazer, explicando as causas dessas anomalias, dessas provas, dessas situações que para muitos são extremamente desagradáveis, enquanto para outros que estão ali passando pelas provas nem são tão difíceis, já parecem espíritos preparados para suportar aquelas limitações. Mas o tratamento que as casas espíritas oferecem, o tratamento espiritual, pode ajudar a qualquer um de nós, porque a doutrina espírita veio para tratar o espírito. E sendo o espírito o agente da saúde e da doença, nada melhor do que estarmos espiritualmente saudáveis, não só através do cultivo das boas ideias, dos bons sentimentos, mas também da prática do bem, do amor ao próximo. E ainda assim vamos precisar de uma forcinha. É para isso que existem os tratamentos de passe espiritual, da água fluidificada. E é assim que muitas pessoas não entendem que o passe espiritual tem uma utilidade enorme no tratamento não só da questão espiritual, mas em outras questões também, por tabela. Quando nós pensamos coisas repetidamente de forma negativa, nós vamos formando ali uma espécie de matéria mental. Esta matéria mental fica impregnada em nós. No passe, parte desta matéria, dessa energia enfermiça que nós mesmos criamos, ela é retirada, desde que o paciente esteja aberto para receber o passe e o agente passista esteja ali trabalhando com bondade, com equilíbrio. Os agentes passistas dos dois lados da vida, o passista encarnado e a equipe espiritual ali presente. Muito bem, é assim que muitos, depois do passe, se sentem aliviados, se sentem tranquilos. Que bom! A partir dali, é bom que a pessoa, por si só, mantenha o seu equilíbrio, porque há muitos que recebem o passe espiritual e acham que retiraram coisa que o outro mandou para mim. Não, a maior parte somos nós mesmos que criamos. E no caso de espíritos que estão na prova da deficiência mental, há muitos casos em que o espírito ainda está ali sob o efeito das ilusões do passado. Ele traz a limitação, mas ao mesmo tempo traz ali o rancor, a inconformidade com a limitação atual, traz o pensamento ainda como se fosse o ser poderoso e tirânico que ele vivenciou em anterior encarnação. Enfim, traz alguns desequilíbrios por conta de culpas, de erros e às vezes até de perseguições espirituais que sofre de espíritos que não o perdoaram por conta daquilo que ele fez em encarnação passada. Então o tratamento espiritual ajuda muito para que estas criaturas encontrem um pouquinho de paz interior e consigam dar alguns passos íntimos em busca do seu próprio equilíbrio. Falamos do passe espiritual, mas num tratamento espiritual nós não temos dimensão daquilo que os espíritos socorristas são capazes de fazer em benefício da pessoa que recebe o passe. Muitas vezes um tratamento aprofundado é feito, tratando ali da sua personalidade, tratando do seu perispírito,
tratando das questões relativas a inimigos do passado, portanto, tratando os dois lados, o lado que agride e o lado que é hoje agredido. Enfim, muitas vezes o tratamento é muito mais profundo e, levado a sério, promove resultados muito bons na vida de muitas pessoas. Mas e aí? A pessoa está com a deficiência, seja ela física, seja ela mental, passa por esta vida com essas deficiências, porque isso faz parte do processo de evolução, e depois que morre, como fica? Muito bem. Varia muito, varia de como cada um entendeu a sua prova e viveu a sua própria vida. Há espíritos que, uma vez passado o momento da desencarnação e tendo ele feito um bom uso do seu tempo, tendo se renovado interiormente, trazendo lesões que ficaram no corpo físico e que ele não levou consigo, esses espíritos, eles estão felizes, eles estão bem. Evidente que nos primeiros momentos, após deixar a vida física, após um período mais ou menos breve, eles ainda sentirão os resquícios da deficiência que traziam, principalmente da deficiência mental, que limitou durante tanto tempo o seu raciocínio, a sua inteligência. Mas ao se readaptarem à vida espiritual, vão recobrando o seu potencial intelectual renovado pelas lições aprendidas. Mas é diferente para aqueles espíritos revoltados, que não aceitaram a deficiência, que não aceitaram as limitações, espíritos que se julgaram injustiçados perante a vida. Para estes a coisa é muito mais difícil, eles têm que continuar por tempo indeterminado na espiritualidade o tratamento das suas mesmas lesões que traziam de antes da sua encarnação, e às vezes até agravado por novas atitudes que tenham cometido na última existência. Então, varia muito. Varia de espírito para espírito e varia para cada um de nós como estamos aproveitando a convivência com as nossas deficiências. Como é que eu lido com a minha doença, com as minhas provas difíceis, com as minhas limitações? Será que eu estou contente com o meu nível de inteligência? Será que eu não queria ser um cara mais crânio, mais inteligente? Então, precisamos trabalhar a aceitação, aceitar quem somos, aceitar a vida que temos, o corpo que temos, entender que tudo isso faz parte do nosso aprendizado para esta encarnação. Lembrando que eu falei aceitar o corpo que temos, não significa que eu não posso melhorar o corpo que eu tenho, tá? Isso não é proibido trabalhar para ter um corpo melhor, ok? Combinado? Então vamos entender que a aceitação é o primeiro passo para a cura de qualquer doença. Aceitando a doença, a deficiência, seja lá o que for, eu já dou um belo passo para a superação. Temos o caso de um conhecido nosso, portador de paraplegia, que diziam assim: olha, ele tem paraplegia, mas é só no corpo físico. Em espírito, quando ele sonha, quando ele dorme, o espírito dele se desprende e ele corre, ele sobe em árvores. Enfim, a doença dele está só no corpo. E é assim que a gente quer que permaneça. Que o nosso espírito seja são. Que se tivermos doença, que elas se manifestem apenas no corpo, que a tratemos no corpo, que se tiver cura no corpo, ótimo, se não tiver, entendamos
que a verdadeira cura que procuramos é a cura do espírito. E esta só depende de nós. E sabemos que sempre podemos contar com a ajuda de Deus e dos amigos espirituais. Que assim seja.